Meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a amamentação, sabe? Hoje eu fui levar a Ana no pediatra e assim, tá tudo bem com ela, peso, altura, saúde, tá tudo bem, tudo normal. Aí eu cheguei em casa, coloquei ela pra dormir, ela tá um pouco irritadinha em relação à gengiva dela, que já tá bem inchadinha. A médica disse que provavelmente mês que vem já possa sair algum dentinho ou não, né? Mesmo com a gengiva inchada, tudo tem o seu tempo para poder as coisas serem feitas, né? Pode ser que saia, pode ser que não. E assim, eu tava ali na cama, eu tava pensando em relação ao peso da Ana. Tá tudo ok, né? Ela tá com 5 meses, tá pesando 6,8 kg. E assim, a amamentação da Ana foi praticamente só o peito. Hoje, né? Hoje em dia eu tô acrescentando a mamadeira nela, porque ela já tá entrando daqui a pouco para os 6 meses, onde a gente já pode colocar as papinhas, né? Tem mães que dão antes, mas aí cada uma educa o seu filho do modo que quer, né? Eu já cheguei até a experimentar algumas papinhas com a Ana, ela até comeu, mas eu resolvi, assim, continuar, né, já que tá no finalzinho, a amamentação correta dela. Hoje ela toma mamadeira também, né? Eu tive alguns problemas em relação a encontrar mamadeira que ela se adaptasse, né? Porque ela gosta bastante de mamar no peito. E depois eu falo em relação à mamadeira, se vocês quiserem, né? Eu passei por uma experiência aí com algumas mamadeiras até chegar a que ela se adaptou. Mas enfim, meninas, eu tava lembrando, quando eu estava grávida da Ana, que toda vez que eu era meu ginecologista, eu sempre falava com ele em relação à amamentação. Porque assim, meninas, na minha família, a minha mãe e minhas tias, elas não conseguiram amamentar os bebês, né, que elas tiveram. Porque minha mãe teve 4 filhos, né, eu sou a mais velha. E ela disse que não teve leite suficiente para o bebê, isso e aquilo. E sempre colocou na minha cabeça que talvez eu também não poderia ter, talvez não. Ela sempre afirmava com clareza que eu não poderia amamentar a Ana, talvez até nos primeiros dias, mas depois o meu leite não ia ser suficiente para ela. Então, assim, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não ia conseguir amamentar ela, que eu ia ter que ficar comprando latas e latas de leite. Tudo bem que eu entendo que tem mães que, às vezes, podem amamentar, porém não querem. Tem mães que querem amamentar, porém não podem. Conheço casos de mãe que amava amamentar sua filha, mas por motivos de saúde, de fatos que ocorreram, não podem mais amamentar. Então, assim, foi muito difícil para mim, né? Eu sempre conversei com o meu ginecologista em relação à amamentação, porque assim, eu ficava muito curiosa, né? Uma coisa que a gente não sabe se vai ter, se não vai ter, como funciona, leite suficiente, leite pouco, leite não tá sustentando. Então, foi assim, meninas, eu conversei, né? Eu lembro da minha última conversa com o meu ginecologista. Eu passava com 2 ginecologistas, porque eu fazia um pré-natal de alto risco. Depois eu posso entrar em detalhes melhor em relação ao meu pré-natal, como que foi. E assim, eu amava muito o ginecologista que eu passava, né? E ele me explicou, né? Eu falei assim, olha, os meus seios, eles não são seios, assim, grandes, né? Eles não estavam grandes, porque eu via muitas meninas falando que amavam a fase da gravidez pelo fato dos seios crescerem. E assim, eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, eu não tô vendo nada mudando aqui, tá tudo do mesmo jeito e tal. Não saía colostro, 7 meses, 7, 8 meses eu já estava. Não saía colostro, não via sinal de leite algum. Aí ele me explicou, meninas, ele falou que peito, tamanho de peito não significa quantidade de leite. Ele falou assim, que conhece mulheres que quase não tem peito e teve leites, né? Então, assim, o que eu tô falando pra vocês foi o que eu passei, é o que aconteceu comigo. Cada corpo é um corpo, cada ginecologista é um ginecologista, obstetra é obstetra, cada um tem um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de falar. Eu tô passando pra vocês apenas o que foi ocorrido comigo. Vou tentar fazer um vídeo breve pra vocês. E assim,
ele me explicou que isso aí não tinha nada a ver, mas, porém, se a minha bebê nascesse e eu não tivesse leite, teria sim alguns remédios que podem ajudar na produção do leite, né? Que podem ajudar para poder produzir mais leite pro bebê. E assim, ó, eu vou deixar assim uma coisa pra vocês. Não vai pelo que os outros dizem. Tudo bem, era minha mãe, eram minhas tias, eram todo mundo me explicando, me falando, olha isso, olha aquilo. Mas assim, vai por você. Você, a partir do momento que você tem um bebê na sua barriga, que a sua barriga começa a crescer, você é mãe, você tem que agir do seu modo, tem que começar a pensar sozinha, sabe? Não tem que ir muito pela cabeça dos outros, né? Mas isso é cada uma. Eu fui muito pela cabeça dos outros, teve um tempo que eu ficava no meu quarto triste, falando que eu não ia conseguir amamentar minha filha, que eu não ia conseguir ter leite. E assim, eu deixei muito isso entrar na minha cabeça. Mas o que aconteceu, meninas? Quando eu ganhei a Ana, automaticamente as enfermeiras já colocaram ela para mamar. Até pelo fato de eu já ter perdido o líquido da bolsa, de estar muito tempo assim, né? Elas já colocaram a Ana para mamar em mim. E assim, ela mamou normal. Quando eu estava uma semana antes para ganhar ela, né? Ela, porém, nasceu de 8 meses, mas quando eu estava com mais ou menos uma semana antes para ganhar ela, já estava saindo o colostro do meu seio, né? E isso eu havia falado, que não havia sinais de leite, que eu não estava tomando nenhum remédio para produção de leite, nada. Mas começou a sair o colostro do meu seio, né? Então, às vezes, eu já tinha que andar um pouco prevenida, porque aonde eu andava, dependendo do sutiã, podia manchar, vazar, né, a roupa. E você passa uma vergonha, né, se você tá em algum lugar assim que não é adequado. Então, começou a sair o colostro do meu peito. Quando eu ganhei ela, automaticamente as enfermeiras já colocaram ela para mamar. E assim, os primeiros dias é o colostro, né? O neném tem que mamar esse colostro. É muito importante, é uma proteína, é uma vitamina muito forte para o seu bebê. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar pesquisando mais isso no Google ou conversando com o obstetra de vocês. E vocês vão ver que é muito importante esse colostro para o bebê. Mas nos primeiros dias, é só isso que vai sair. Não é, nossa, leite vazando, isso e aquilo. Eu fiquei com a Ana 5 dias no hospital, né? Por alguns motivos. E durante esses 5 dias já foi passando um pouco a fase do colostro, né? Que era aquele só o colostro. E começou sim a vir um leite. Então eu aprendi assim: nós somos uma fábrica, né? Eu digo pelo que eu acho, nós somos uma fábrica. O neném, ele tem que sugar para poder produzir mais o leite. Então, quanto mais o seu bebê suga, mais ele produz, entendeu? Não é uma coisa assim, esse peito já veio 100 ml, esse aqui vai ter 150 e pronto. Não, quanto mais ele suga, mais leite você vai ter, entendeu? Mais leite você vai ter que o sustente, né? Ou seja, o seu organismo é uma coisa tão estranha assim, tão difícil de explicar. Ele vai produzir o suficiente para o seu filho ou para sua filha, né? De acordo com os tempos, com os dias que forem passando, seu leite vai produzir o suficiente para o seu filho ou para sua filha. E é isso que eu aprendi e é isso que está acontecendo comigo. Pode ser que com algumas meninas seja outra história, elas têm mais leite do que o bebê aguenta, que vaza, que tem que tirar. Eu já vi casos assim, mas eu tô falando por mim própria, tá bom? O meu organismo, ele produz o que é suficiente para minha filha, né? Eu tô acrescentando a mamadeira não por ser só um complemento, não tô dando conta, não, pelo contrário, tem dias que eu só dou o peito para ela, às vezes ela não quer pegar a mamadeira, eu tô fazendo essa adaptação da mamadeira com ela, né? Porque ela não chupa chupeta, então ela não tem essa facilidade de estar pegando a mamadeira. Eu tô passando um processo aí com ela. Mas tem dias que eu só dou o peito pra ela, né? Ela só mama o peito. Então, o meu organismo, ele produz. Então, assim, eu vim pra casa do hospital, meus peitos, eles realmente ficaram enormes. Ficaram cheios. Eu dava a mamar em um, ela mamava em um, o outro vazava.
Eu comprei aquelas conchas, eu usava essas conchas para poder ajudar na formação do bico do seio, porque eu tenho um bico invertido e o outro é normal, né? Eu tenho até uma dificuldade para dar mamar nela nesse seio, pelo fato dele ser um bico invertido. E eu tive que usar as conchas para ver se ajudava. E todo mundo falava, ai, você não tem bico, quando eu tava gestante. Você não tem bico, você tem que ter bico, como é que ela vai mamar? Gente, não tem nada a ver. Isso tudo é quando o seu bebê nasce, é o seu organismo, ele começando a sugar, ele mesmo vai começar a produzir. É bom usar antes, meu médico indicou que eu comprasse antes para dar uma ajudada. Mas assim, quando você tem o seu bebê que você começa a amamentar, você vai ver que isso é uma questão do seu bebê sugar, sabe? É tudo um princípio, é que você vai vendo, você vai começando a entender como as coisas funcionam. Então, assim, a Ana nasceu, vazava muito. Quando eu vim pra casa, às vezes de madrugada, eu já tinha dado mamar pra ela. Eu acordava, minha camisa tava ensopada, literalmente ensopada. E assim, tudo são fases. Hoje em dia não acontece mais isso de ficar ensopado e tal. Antes todo mundo falava assim, ela tem que mamar de 3 em 3 horas. Nunca foi assim. A Ana foi sempre em livre demanda. A hora que ela quisesse mamar, eu dava. Se ela quisesse pouco, mamava pouco. Depois de meia hora, 40 minutos, queria mais, dava de novo. Agora sim que ela tá com 5 meses, que tá acontecendo em relação de 3 em 3 horas, entendeu? De 2 em 2 horas, agora sim que ela tá nesse ritmo, né? Mas antes não, sempre foi livre demanda. Então, são coisas que você vai ouvindo, que você vai pesquisando, que você vai vendo, que só na hora mesmo que você vai entender. São isso. Meu bico, ele machucou muito, muito. Quando eu tava no hospital, ele rachou, ele fez uma feridinha, saiu um pouco de sangue, né? Aí eu não dei pra ela, eu dava mais no outro, não no que tava muito ferido. Fez casquinha, mas assim, o que me ajudou foi uma pomada, né? Eu não vou indicar o nome dessa pomada, não sei se pode, né? Cada um tem que consultar o seu obstetra, o seu ginecologista em relação à medicação. Então, assim, o que me ajudou foi essa pomada, foi a tia do meu esposo que me deu. Ela tinha ganhado o neném, tinha ajudado ela bastante. É uma pomada que você passa no seio e o seu neném pode mamar que não tem nenhum problema. Ela vai continuar agindo e não tem nenhum problema ele mamar no seu seio com essa pomada. E as conchas de amamentação, né? Se vocês quiserem, também eu posso estar fazendo outro vídeo mostrando essas conchas, né? Explicando como que foi o uso delas. Então, elas me ajudaram muito, até porque, pelo fato dela mamar em um seio e sair no outro, eu usava essa concha para poder não ficar sujando a minha roupa ou gastando aqueles absorventes de seios também. Então, eu colocava porque caía direto na concha, depois eu jogava fora, eu não dava pra ela, até porque eu tinha bastante leite, então ela ia ter que mamar para poder estar me ajudando. Tem algumas mães que reservam esse leite para depois dar pro bebê, mas aí cada mãe faz do seu jeito, né? Não é uma lei que você tem que seguir de um jeito e tal. Cada mãe tem o seu jeito. Então, meninas, foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu chorava, tinha dias que eu chorava pra amamentar a Ana, mas eu continuei, né? Tem dias que a noite ela quer muito peito até pra dormir, mas mesmo assim ainda continuei dando. Então, cada um tem a sua experiência, né? Cada um passa por situações que nem todos passam as mesmas. E eu tô nessa, né? Ainda tô amamentando ela no peito. Agora eu tô introduzindo a mamadeira. Mas assim, meninas, em relação à amamentação, vocês têm que se concentrar muito quando o neném nasce, sabe? Eu li algumas revistas, até mesmo naquela caderneta de gestante, que era bom quando você amamentasse seu bebê, você ficasse em um lugar relaxado, em um lugar sossegado, né? E é verdade. Às vezes eu ia dar mamar pra Ana e tinha muita visita, e você precisa se concentrar. A Ana, ela não conseguia sugar, foi um processo para aprender a fazer ela sugar o peito, né? A fazer o ato de sugar com a boca. Então, assim, às vezes eu me estressava muito porque eu não conseguia. Eu via as enfermeiras falando que tinha que dar mamar, aí tinha pessoas em voltas, e tem pessoas que só Jesus, né? Elas não se tocam, não saem de perto. Tem gente que quer enfiar praticamente a cara no seu peito só pra ver você
dando mamar pra menina. É uma coisa desnecessária, que irrita muito. Então, assim, se vocês puderem entrar no seu quarto, fechar sua porta e amamentar sua filha, você vai ajudar muito. Nos primeiros dias dói. Acho que foi até um mês, ainda foi um processo doloroso. Tem a ver também com o fato da pega, né? A pega tem que ser correta. Como eu tava ensinando a Ana, então nem todas as vezes as pegas eram corretas. Hoje em dia ela tem a pega correta, então não machuca mais tanto. Então, é tudo um processo de ensinar, né? Então, é assim, em relação à amamentação, cada bebê tem a sua mãe, cada mãe tem o seu jeito. E essa foi a minha amamentação com a Ana, entendeu? Ela tá com 5 meses, ainda tá no peito, tô introduzindo a mamadeira. No começo foi muito difícil, doloroso. Tem todo o processo da pega correta do bebê. Então, vocês que estão gestantes, pesquisem bastante em relação à pega correta do bebê, vejam as imagens. Eu tinha dado uma pesquisada, porque assim, não são todos os hospitais que possuem enfermeiras que têm uma paciência para lidar com a mãe. Mesmo ela sendo enfermeira, lidando com mães, com bebês, tem algumas que não têm paciência para estar te explicando. Eu passei com algumas um pouco ignorantes, mas tinha umas que eram um amor de pessoa. Elas ajudavam bastante em relação à pega correta do bebê. Então, se vocês puderem estar pesquisando imagens, se der eu vou colocar no vídeo algumas imagens sobre a pega correta do bebê no peito, que realmente ajuda um pouco em relação à dor. Não é que a pega correta não vai doer, não. Às vezes vinha até a enfermeira-chefe lá no meu quarto, colocava a Ana no meu peito, fazia a pega nela e ainda doía. Porque assim, você tá 9 meses gerando uma pessoa e não tem, você nunca ficou 24 por 48 e alguém sugando toda hora em você, né? Então, realmente vai doer um pouco, é sensível, é uma parte do corpo que é sensível, mas com o cotidiano vai passando, entendeu? Você vai acostumando, o bebê vai mamando direito, né? Agora ela tá aprendendo a querer puxar o bico do peito e tal, dói, agora dói. Mas é assim, cada mãe tem o seu jeito. Então, meninas, em relação a, ai, meu peito é pequeno, ai, isso, ai, aquilo, gente, não vai muito na conversa dos outros, tá bom? Eu tô falando pra vocês o que aconteceu comigo, tá? Se vocês tiverem um neném e ver que não tem leite suficiente, que passou uns meses e tal, tem sim alguns remédios que ajudam na produção do leite do bebê. Eu não vou ficar indicando remédio pra vocês, né? Porque cada um é cada um. Mas conversa com seu médico, conversa com o pediatra da sua bebê, que eles vão te passar as instruções. Se caso realmente vocês não tiverem condições de estar amamentando o bebê de vocês, aí vocês começam a introduzir, né, as fórmulas, que vai de acordo com cada uma. Quando eu comecei agora a introduzir o leite na Ana, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo até uma resenha em relação a esses leites. Eu passei com alguns leites que eu comecei a dar pra ela que quase matou minha filha de cólica, né? Leites que eu não recomendo, que não foi só com a minha filha, foi de algumas filhas de amigas minhas também, que tiveram essa mesma reação, né? Um médico, ele vai falar, olha, passa esse leite, toma esse leite, mas se você for de lata em lata, né, vai um dinheiro absurdo. Então, eu pesquisei bastante, eu vi bastante comentários de mães, eu sei que cada bebê vai reagir diferente, mas a gente sabe se tem 70% de mães que falam que um leite tal foi ótimo e se tem 50% de mães que falam que o leite tal foi ótimo, você vai querer tentar ver se o 70% é bom para o seu filho, esse leite do 70%. Então, assim, meninas, sempre pesquisem, nunca vai pela afirmação de pessoas que pode ter 13 filhos, ter tido 13 filhos, isso e aquilo. Ó, conversa com o médico de vocês, não deixe as coisas entrar na cabeça de vocês. Tem mães que até depressão por causa de amamentação. A amamentação é uma coisa séria, a amamentação não é brincadeira. A amamentação é como eu falei pra vocês, vocês têm que relaxar, vocês têm que respirar fundo, vocês têm que aguentar, vocês têm que aprender. Entendeu? É uma maravilha. Eu amo amamentar a Ana, eu não gostava muito, sabe? Eu chorava de dor, chorava mesmo. Tem aquela parte, ai, você está sempre fedida de leite, isso e aquilo, mas tudo faz parte. Então, meninas, o bom de amamentar os bebês no peito também
Até passou uma reportagem no Fantástico falando sobre a amamentação. É bom para a saúde, né? São as vitaminas que contém no peito da mãe, não é as mesmas que contém numa fórmula, né? Então, vocês que podem estar amamentando o bebê de vocês nos seios, continuem, né? Pelo menos até os 6 meses, quem puder, ou aos 4 meses, aquelas que voltam a trabalhar. E assim, meninas, persistam. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas fotos no final do vídeo sobre a pega, né, a amamentação. E se vocês quiserem, eu posso estar fazendo outros vídeos com esses assuntos em relação à amamentação para vocês. Eu vim fazer esse vídeo porque eu pesquisava também muito sobre a amamentação. E às vezes é bom você sempre ouvir outras pessoas comentarem como foi a amamentação, né? De cada uma. É como eu falei, eu passei um processo doloroso, que mexe muito com a mente da pessoa. Fiquei 5 dias no hospital com a minha filha. Eu passei muita coisa nesse hospital. Algumas enfermeiras entravam lá e falavam que não queria amamentar minha filha, que eu isso e aquilo, eu vivendo com a menina no peito. Então, assim, vocês têm que ter calma, vocês têm que compreender todas as fases que você vai passar, que só no final você vai entender o porquê você passou por tudo aquilo, tá bom? Não sei se esse vídeo vai tirar muita dúvida de vocês, mas eu espero que ajude vocês em relação a alguma coisa. E assim, meninas, vamos amamentar os babies. Quem puder estar amamentando no seio, continua amamentando. Quem não pode, continua dando mamar do seu filho para que ele cresça lindo, linda e saudáveis, tá bom? Um beijão.